Meio-dia mais 12 minutos, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, você já viu aí, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos reunião ordinária, então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a você de casa. Ontem foi o dia da 40ª reunião ordinária com 7 projetos na pauta. Entre eles, a Câmara aprovou em definitivo a proposta de autoria do prefeito que trata do ProRegem 2, o programa de regularização de empresas instaladas no município de Campinas, com o objetivo de atualizar a legislação municipal sobre o zoneamento. E o líder de governo na Câmara detalhou o projeto. Então, o programa que chama regularização de empresas, ele é voltado àquelas empresas que já existiam antes de janeiro de 2019, que já funcionavam, que já tinham alvará e que não pode ser prejudicada por uma lei que aconteceu posteriormente a isso. Então isso vai permitir que essas empresas possam renovar os seus alvarás e aí legalizadas continuar trabalhando, gerando emprego, renda, cumprindo também a sua função social. Basicamente o projeto nasceu de uma demanda de empresas várias, que ao entrarem com pedido de renovação do alvará, tinham a recusa, a negativa em função dessa mudança do zoneamento, o que é injusto. Na verdade, é claro que essa regularização, ela deve, obviamente, acompanhar todas as exigências urbanísticas, ambientais, O projeto segue agora para a sanção do prefeito. E para você conferir como foi a votação de todas as matérias que estavam pautadas nesta última segunda-feira, acesse o site da Câmara de Campinas, www.campinas.sp.leg.br. E a gente continua na 40ª reunião ordinária porque foi entregue o relatório final da Comissão Especial de Estudos sobre a revitalização do centro? Sim, o relatório foi entregue durante a reunião ordinária e, inclusive, o vereador Arnaldo Salvetti, que é o presidente dessa comissão, fez aí um resumo dos trabalhos. Confira. São quatro volumes igual a esse, com vários tópicos, desde a questão de toda a revitalização com a secretária de urbanismo, a Carol, com os comerciantes e também com as pessoas que lá frequentam, com o pessoal de arquitetura, com as faculdades. Eu acho que foi um trabalho bem elaborado que vai servir para o executivo, inclusive de base, para poder a gente, o ano que vem, realmente fazer a revitalização do centro, que é tão importante para a nossa cidade. Inclusive, falando também daquela área que voltou para Campinas, que foi uma luta comigo e com o prefeito da área em Brasília, que o ministro, então na época, é o ministro que foi eleito agora governador, que junto com o presidente que assinaram a área para a nossa cidade, retornando, que vai ser o grande pontapé da revitalização o ano que vem do centro, que é a área de 3 mil metros da cidade de Campinas. E Mirna Abreu, tem comissão especial de estudos entregando o relatório final e tem comissão especial de estudos sendo criada. É isso mesmo, por iniciativa do vereador Rodrigo da Farmadic, a Câmara instalou uma nova comissão especial de estudos. Desta vez, ela vai, discutir a carência de médicos nas unidades de saúde de Campinas. E como ela é proposta pelo Farmadic, ele automaticamente será o presidente dessa comissão. E ontem também nós tivemos o sorteio dos outros membros. São eles, os vereadores Paulo Haddad, Cecílio Santos, Marcelo da Farmácia e Felipe Marquesi. Farmadic agradeceu o interesse dos colegas. Gostaria apenas de agradecer aqui aos vereadores e partidos que demonstraram interesse em participar dessa importante comissão que nós criamos aqui hoje, para poder analisar o déficit, principalmente de médico nos centros de saúde. Eu sei que o prefeito tem feito um esforço muito grande para suprir a necessidade desses médicos, para repor, mas não tem sido suficiente
haja vista tantas reclamações que nós temos recebidos no gabinete, no WhatsApp, no dia a dia, e nós vamos fazer um trabalho à medida de apontar essas necessidades, que se for necessário a gente fazer alguns apontamentos, inclusive orçamentário, nós vamos propor isso para que seja resolvido esse problema. E além da reunião ordinária que aconteceu nesta segunda-feira, um pouco mais cedo, a Prefeitura apresentou lá no Teatro Bento Quirino o chamado PIDS, Plano do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável para os vereadores. Confira na reportagem de Michel Morim. A Secretaria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Campinas apresentou o plano do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável da cidade para os vereadores. A presidente do Legislativo, a vereadora Débora Palermo, conduziu o encontro. Os parlamentares Paulo Gaspar e Arnaldo Salvetti participaram da reunião, assim como o vereador Luiz Rossini, que dividiu a condução dos trabalhos. É um assunto importante, necessário, se quisermos repensar Campinas e incorporar inovações de modelos de desenvolvimento urbano que preserve a sustentabilidade, que garanta a qualidade de vida, que integre as pessoas, que crie espaços de trabalho, moradia, lazer, né? É fundamental. A população esteve presente no plenário provisório que fica no Teatro Bento Quirino, no centro de Campinas. Eu acho que tem que ouvir bastante os técnicos, as universidades, e é legal ver a Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, se abrir, né, para esse processo de incorporar também no nosso modelo de desenvolvimento propostas como essa. A secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, Carolina Baracá, explicou a proposta que em breve deve ser enviada à Câmara e ainda tirou dúvidas. Esse projeto de lei, ele vem de encontro com todo um urbanismo inovador dentro de uma questão de sustentabilidade, com parâmetros urbanísticos, a gente sendo flexibilizado no intuito da gente criar um ecossistema de desenvolvimento tecnológico e um desenvolvimento que permita que as pessoas vão morar nesses polos tecnológicos, que hoje é uma zona de atividade econômica, né? Então é importante a gente fomentar esse sistema de inovação, esse convívio. A gente tem que pensar cidades que sejam sustentáveis, que gere menos gás carbônico, que preserve e recupere o meio ambiente, que cuide do saneamento, que foi uma coisa que garanta a mobilidade e acessibilidade, né, para todos. Então isso é desenvolvimento sustentável, eu acho que estamos avançando nisso e eu quero cumprimentar a Secretaria de Planejamento, a secretária Carol, a Érica, todos os técnicos por estarem pensando Campinas daqui 20, 30 anos. E Mirna Abreu, logo depois desta reunião, à tarde foi a vez da Frente Parlamentar da Legislação Urbana se reunir. Isso, nessa nova reunião, a frente discutiu as melhorias urbanísticas na cidade com especialistas e membros da sociedade civil. Confira. A reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que tem como objetivo discutir melhorias urbanísticas no município de Campinas, se reuniu no Teatro Bento Quirino. E foi o presidente da frente, o vereador Paulo Gaspar, que apresentou o tema do encontro e os convidados. E o tema hoje é o HIDS, que é o Hub Internacional, né, de Desenvolvimento Sustentável. E tivemos hoje, antes de anunciar aqui, tivemos hoje de manhã um evento aqui na Câmara com a presença da secretária Carolina Baracá, falando sobre o PIDS, que é o Polo Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que é o planejamento referente ao HIDS, onde nós temos a professora Gabriela Celani, arquiteta, que vai fazer a explanação de hoje. Temos também o Josué, vou ler aqui para não errar os nomes, o Josué Mastrodi, que também é professor da PUC Campinas e faz parte aí da equipe do HIDS, né? A 15ª reunião da Frente Parlamentar durou quase 2 horas e teve ainda a participação do público, que aproveitou para tirar dúvidas. Como que está sendo visto o planejamento do HIDS para que a gente acelere, né, e escale
O desenvolvimento sustentável, que a gente tem visto que no Brasil está bem devagar, né? Em termos da visão do governo, principalmente estadual, para que a gente realmente leve isso para que se transforme em resultados em escala para a sociedade. Existe essa preocupação ou ainda nós estamos com um planejamento aí mais antigo, com uma visão mais conservadora de investimento particular e governamental? Foi a arquiteta urbanística e professora de arquitetura da Unicamp, Gabriela Celani, que respondeu boa parte das perguntas e ainda aprofundou o tema. Essa imagem é uma foto tirada de drone da região que é conhecida, hoje de manhã foi apresentada como PIDS, nós chamamos de RIDS. Ela começou com o nome de Polo de Alta Tecnologia de Campinas, depois Ciatec, enfim, eu vou contar um pouco dessa história. Mas acho que essa imagem é muito interessante, porque vocês estão vendo aqui, esse grande círculo branco é o Sirius, né, o acelerador de partículas síncrotron, que foi inaugurado há alguns anos, e ele é uma peça um equipamento de ciência super reconhecido internacionalmente. Ele talvez hoje, ele ainda seja o mais avançado na sua categoria no mundo. Depois aqui para a esquerda a gente tem o campus da Unicamp, depois a gente tem alguns bairros aqui, né, o bairro Cidade Universitária e tal. E aqui embaixo, né, bem aqui na frente, essa parte mais de baixo, a gente tem, bom, aqui à direita a gente tem o CPQD, mas aqui a gente vê umas áreas rurais, né, inclusive aqui tem uma sede de uma fazenda, que é a sede da Fazenda Argentina, que, como eu vou mostrar, foi comprada pela Unicamp, mas a gente tem ainda uma série de áreas ainda rurais, com plantações de cana, enfim. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse território. Josué Mastrode foi quem complementou a explicação. A grande preocupação realmente é de utilizar o espaço público. Aquele espaço, ele pertence à Unicamp porque foi recebido do governo do estado de São Paulo em desapropriação. Ou seja, aquele imóvel, aquela terra, é um bem público e, como bem público, deve ter destinação pública. Ou seja, é preciso que, neste momento, haja da Unicamp, do Conselho da Unicamp, a sua destinação voltada às atividades fins, ensino, pesquisa e extensão. A Agenda 2030 das Nações Unidas permite, pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 17, a criação de parcerias público-privadas visando a implementação de condições para o atingimento desses fins. De modo que existe a possibilidade, já de algum tempo, que o direito administrativo ou direito público não seja tão restrito e permita, por meio de parcerias, não estou dizendo a parceria público-privada prevista na lei, mas parceria público-privada em sentido amplo. Ou seja, é possível por meio de concessões, é possível por meio de autorizações públicas, existem legislações para isso. A mais recente é de 95, mas ela é muito atual, ela pode ser utilizada visando ao aprimoramento do uso da área, até mesmo a área da Fazenda Argentina, num determinado sentido, visando a construção foi utilizada a palavra comodato, mas tecnicamente seria a concessão do espaço para a construção de equipamentos de longo prazo, que teriam finalidade pública, embora privados. E ao final do prazo de 30 anos, 35 anos, esse bem seria revertido à Unicamp, ou seja, deve ser feito um planejamento público-privado de longo prazo, e o RIDS é um projeto de longo prazo, e ao longo do seu desenvolvimento haveria a possibilidade de obtenção de lucro pela concessionária, pelo concessionário privado que administraria esse bem público, mas ao final esse bem é revertido, ele volta ao patrimônio público. Então há essas possibilidades, mas precisa ainda de estudos, né? Nós, na coordenação jurídica, temos feito essa pesquisa, mas ainda não há uma série de coisas que precisam ser estabelecidas ainda para que, assim, há muitas variáveis pendentes para que nós possamos dar um parecer com
bastante segurança. Bom, a professora Gabriela, que é arquiteta, é uma das coordenadoras do RIDS aí, também tivemos o apoio do Josué, que é o jurídico, né? Explicaram todo o histórico de lá atrás, como começou toda a ideia do RIDS, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, pega uma área de 17 milhões de metros quadrados, envolvendo áreas da Unicamp, da PUC e áreas de fazendas ali, todos do entorno, e existe essa ideia de fazer um grande bairro inteligente, sustentável, que seja um modelo a nível nacional e internacional. São muitos atores aí envolvidos, né, tanto no espectro público quanto no privado, e agora fica a expectativa que hoje também foi trazido aqui na casa pela Secretaria de Planejamento uma minuta de projeto para essa área toda e um master plan, um desenho de toda essa área, como vai ser a ocupação dele. E aí agora realmente vamos nos debruçar em cima disso para ver como é a ocupação desse espaço, e aí virão as críticas pontuais em relação a esse projeto. E logo depois desta reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, foi a vez da Comissão para Assuntos de Segurança Pública se reunir. A comissão realizou uma reunião extraordinária para analisar projetos que tramitam na Câmara e que precisam do parecer do grupo. Confira. A primeira reunião extraordinária da Comissão para Assuntos de Segurança Pública foi realizada no Teatro Bento Quirino. Na pauta estavam 3 projetos. Um que obriga instituições financeiras e congêneres a instalarem equipamentos bloqueadores de sinais de telefonia celular nas dependências de seus estabelecimentos. Outro que trata sobre a criação de aplicativo para uso em dispositivo móvel, denominado de Botão do Pânico, destinado a vítimas de violência doméstica. E, por último, o PLC que obriga a colocação de câmeras de monitoramento nas estações do BRT. Todos foram analisados pelos membros da comissão, Juscelino da Barbarense, Eduardo Magoga, e pelo presidente do grupo, o vereador Major Jaime. Os 3 projetos foram aprovados por unanimidade. Esses 3 projetos são projetos positivos para a cidade, acho que pode trazer, né, cada autor fez com um foco diferente, mas acredito que cada um deles pode trazer benefícios para a sociedade. E tem um quarto ainda, que também passou pela nossa comissão, mas o autor, até conversei com ele, para que ele tivesse um pouquinho mais de urgência e aprovação agora ainda nesse ano, que é também com referência a câmeras que são instaladas também em postos de saúde. Então, acredito que tudo isso vai ser muito positivo, né, em benefício da sociedade de Campinas. E agora, vereador, só para a gente entender, a comissão aprovou, daqui um tempo, nas próximas semanas, vem aqui para a RO. Exatamente. Então, já com a nossa aprovação, passa na nossa comissão, deve passar mais em uma ou outra comissão e já deve voltar ao plenário para votação. 12:30, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos ao vivo com as notícias do Legislativo. Mirna Abreu, hora da agenda da Câmara de Campinas, porque daqui a pouco às 2 horas tem reunião de comissão e mais à tarde tem palestra. E tudo realizado pelas comissões permanentes aqui da casa. Olha, quem se reúne daqui a pouco às 2 horas da tarde é a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, que é presidida pela vereadora Paola Miguel. E logo mais, às 4 horas da tarde, a Comissão Permanente de Política Social e Saúde promove uma reunião especial para marcar aí o Novembro Azul, mês dedicado à proteção e também às informações sobre o câncer de próstata. O presidente da comissão, o vereador Paulo Haddad, faz um convite para a participação de todos. Uma palestra com o Dr. Vinícius Conceição, que é oncologista, e também o Ricardo Miaoki. Eles vão falar um pouco sobre o câncer de próstata. Esse que é um dos cânceres que mais atinge ou aflige o homem, né? A segunda causa de morte entre os homens, em torno de 15 mil homens morrem por ano, mais de 68 mil novos casos também. E nós teremos aí uma palestra que vai falar o papo de homem, né? Que é uma coisa muito bacana. Existe um tabu, né? Quando da prevenção do câncer, do diagnóstico precoce. E vai falar um pouquinho sobre a testosterona, né? Que é um hormônio masculino. Falar mocinho ou vilão. Então nós vamos abordar esse tema, que eu acho que é extremamente importante.
Tivemos o Outubro Rosa, que a mulher, né, nós temos que parabenizar, que vocês são muito mais atuantes nessa forma de prevenção, vocês procuram, né, a ajuda ou o médico para que se faça um diagnóstico precoce, diferente do homem, que ainda existe um certo tabu. Mas isso a gente tem a obrigação de desmistificar ou colocar por terra. Então, estão todos convidados amanhã às 16 horas aqui nesse plenário. E a gente lembra que o plenário do Teatro Bento Quirino fica na Rua Lusitana, entrada no 1555, no centro de Campinas. Você também pode acompanhar as duas reuniões, inclusive essa palestra Papo de Homem, assistindo a TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e também nas nossas redes sociais. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo.